Olá, é bom ter você de volta. Hoje nós vamos ver as principais decisões da primeira semana de fevereiro, publicadas pela SDI 1. Ou seja, são alguns julgados publicados em fevereiro, mas alguns se referem ainda a processos julgados ainda em 2017. O primeiro desses julgados que merece destaque é esse referente aos embargos 1158. Aqui trata de uma questão de complementação de aposentadoria, especialmente a temática relativa ao que vai se considerar essa expressão direito acumulado, tratado na súmula 288. Assim, conforme traz a ementa desse julgado, deve ser aplicado o regulamento vigente na data da aposentadoria, não havendo falar em direito adquirido ou aplicação proporcional do regulamento anterior, na medida em que a expressão direito acumulado, a que alude o verbete sumular, deve ser compreendido como as reservas matemáticas ou os recursos financeiros constituídos pelo participante ao longo do tempo em que esteve ligado ao plano, nos termos do artigo 15 da Lei Complementar 109, havendo a possibilidade de portabilidade desses recursos vinculados ao participante em caso de migrar para outro plano, o que não se confunde com o direito adquirido ao plano anterior e pode ser salvado na segunda parte do item 3º da súmula, nem mesmo proporcionalmente. Ou seja, nesse julgamento, nos embargos 1158, se definiu finalmente, mesmo após a edição do novo teor da súmula 288, o que viria a ser considerado esse direito acumulado. Parte da jurisprudência, ainda depois da edição da nova redação da súmula 288, entendia que esse direito acumulado se referia à possibilidade da aplicação proporcional de regulamento anterior. Entretanto, se fixou nesse momento, então, que especialmente para os trabalhadores, os associados a plano de previdência complementar privada, que se aposentaram depois da edição da Lei Complementar 108 e 109, deve ser aplicado o regulamento vigente à data da aposentadoria, sem a observância necessária de aplicação proporcional do regulamento anterior. E essa expressão direito acumulado se refere simplesmente às reservas matemáticas dos recursos financeiros constituídos pelo participante, ou seja, recursos financeiros que eventualmente o participante tivesse acumulado naquele plano específico, ou ainda das reservas matemáticas, ou seja, aquele conjunto ainda que contábil, aquela noção ainda que contábil referente aos recursos que seriam necessários ou que tivessem sido acumulados até aquele determinado momento e que seriam destinados ao pagamento do eventual e futuro benefício previdenciário complementar privado. Nesse caso, então, se caracteriza que esse direito acumulado simplesmente se refere à possibilidade de portabilidade, ou seja, de transferência das reservas ou desses recursos financeiros para plano subsequente, para o qual o associado tenha migrado ou se associado. O segundo dos julgados que merecem atenção aqui são esses embargos, do número 92. Aqui tem-se uma questão de execução e, mais especialmente, da possibilidade de admissibilidade de recurso de revista em fase de execução. Como cabe lembrar, o recurso de revista na fase de execução cabe essencialmente por demonstração de contrariedade a dispositivo da Constituição. Nesse caso, se admitiu um recurso de revista, ou melhor, se reconheceu a regularidade de um recurso de revista admitido por violação ao 5º ao artigo 5º, inciso 2º da Constituição, conforme se tem na emenda desses embargos 92 de 2014, que foi publicado agora em fevereiro de 2018, se tem que o reconhecimento do grupo econômico e a consequente atribuição de responsabilidade solidária à empresa distinta daquela com a qual se estabeleceu o vínculo de emprego, com fundamento estritamente na presença de sócio em comum, sem a demonstração da existência de comando hierárquico de uma empresa sobre demais, acarreta a imposição de obrigação não prevista no artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Decisão judicial desse juiz, ao atribuir responsabilidade sem amparo legal, afronta diretamente o princípio da legalidade. Ou seja, o entendimento que se consolida no tribunal, então, é de que, em casos excepcionais,
é possível que uma questão relativa à formação de grupo econômico e responsabilidade solidária, que está tratado no artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, possa constituir violação ao princípio da legalidade, consequentemente, caracterizar a violação ao artigo 5º 2 da Constituição e servir para admitir recurso de revista em fase de execução. Nesse terceiro caso, nos embargos 2300 e 2007, nós temos que, no caso, conforme registrado, há uma distinção em relação ao rito previsto no artigo 825 da CLT, consubstanciada na prévia ciência ao reclamante quanto à designação de audiência 1, constando a recomendação de que as testemunhas não roladas previamente deveriam ser trazidas independentemente de intimação, sob pena de preclusão. Nesse particular contexto, o indeferimento do pedido de adiamento da audiência para quem fossem intimadas as testemunhas que não compareceram espontaneamente não viola o artigo 825 da CLT. Ressalte-se que, a despeito da ciência prévia quanto às consequências advindas da ausência das testemunhas na data da audiência, a parte sequer comprovou que essas foram realmente convidadas ou justificou o motivo do não comparecimento. Esse caso trata de uma situação particular originada a partir da disposição do artigo 825 da CLT. Alguns tribunais exigem que a parte apresente rol de testemunhas que pretende que sejam intimadas, sob pena de preclusão, ou seja, que a parte não tenha mais a oportunidade de ouvir aquelas testemunhas, caso elas não sejam trazidas espontaneamente à audiência, ou seja, a parte ou traz espontaneamente as testemunhas à audiência, ou deveria ter apresentado anteriormente à realização dessa audiência um rol de testemunhas, possibilitando que o judiciário promovesse a correspondente intimação. Há alguma discussão, alguma oscilação na jurisprudência acerca do procedimento adequado, acerca da aplicação do artigo 825 da CLT. Alguns entendendo que a apresentação desse rol viola o direito de apresentação de testemunhas, de produção de prova. Outros, como nesse caso, entendem que, uma vez que a parte foi intimada da data da audiência inaugural ou da audiência de instrução, estava ciente, por meio dessa intimação, de que deveria ou apresentar rol de testemunhas ou trazer as testemunhas espontaneamente, que nesse caso não há violação ao artigo 825, consequentemente não há motivo para o adiamento da audiência e só então que se providenciasse a intimação de testemunhas que não compareceram espontaneamente. Essa aqui é mais uma anotação, porque eventualmente essa questão pode obter alguma oscilação, especialmente se forem verificados julgados de turmas. O certo é que, nesse julgado recente, então de fevereiro, publicado em fevereiro de 2018, o entendimento do TST é de que esse procedimento de exigir a indicação anterior de testemunhas a serem intimadas é regular e, consequentemente, não se deve adiar ou fracionar a audiência de modo a possibilitar a intimação subsequente de testemunhas que não foram trazidas espontaneamente. E aqui, no caso, ainda essa particularidade que a parte sequer comprovou que as testemunhas foram realmente convidadas ou qualquer outra justificativa para o não comparecimento das testemunhas. E assim nós vimos as principais decisões que foram publicadas agora na primeira semana de fevereiro de 2018. O endereço para as emendas completas desses julgados está aí na descrição do vídeo abaixo. Eu agradeço a atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.